Efésios capítulo 6, versos de 10 a 13. Vou ler, os irmãos acompanhem. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, nós estamos diante de um tema desafiador, de um tema muito importante que às vezes nós não estudamos e talvez não pensamos muito nele da forma que deveríamos. O livro de Efésios é um livro muito oportuno, muito importante, né? Todos os livros são importantes, mas quando você estuda o livro de Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios, você vai perceber como aqui nós temos uma completa exposição da vida cristã, uma exposição de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos exercer os nossos dons. E ele termina com esta chamada para nós, para que nós possamos estar sempre, digamos assim, fortalecidos no Senhor. Em resumo aqui, o livro de Efésios, ele traz para nós, primeiro, uma forma de falar das coisas do Senhor, no sentido de quem nós somos, né? Ele traz aqui as bênçãos de Deus para nós. Se você acompanhar aqui, rapidamente, no capítulo 1, verso 3, diz: bendito Deus e Pai, que nos tem dado, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Então, fala dos privilégios aqui, os primeiros 3 capítulos, o que significa ser um cristão, as bênçãos que nós temos em Deus, a salvação, a unidade que nós temos com Cristo. E aí, verso 4, nos acolheu, verso 5, nos predestinou, verso 7, que temos a redenção pelo sangue de Jesus, e por essa riqueza da graça de Deus, ela se derramou abundantemente sobre nós, nos trazendo sabedoria e prudência. Ainda falando sobre a nossa vida, sobre os nossos privilégios, capítulo 2, ele nos deu vida, estando nós mortos em seus delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo. Esse curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Percebe então que ele vai já aqui introduzir esta questão, né, do inimigo, do adversário, aquele que é chamado como o príncipe da potestade do ar, que atua no mundo, nos chamados filhos da desobediência. E nós então somos salvos pela misericórdia de Deus, verso 4, Ele nos deu vida, pela graça somos salvos. Ele fala desse poder, da riqueza que nós temos em Cristo, e a gente não quer delongar aqui, mas todo esse texto fala sobre a unidade da fé, sobre o poder de Deus sobre nós, sobre a união que nós temos com Cristo, sobre os dons. Exorta-nos também a viver na santidade. Ele diz que nós devemos nos despir daquilo que não é de Deus. Verso 22, lá do capítulo 4, despojando-vos do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em sua justiça.
E aí ele fala desse despir e vestir, dando exemplos. Tire a mentira, fale a verdade. Aquele que furtava, não furte, mas trabalhe e ajude. Não fale palavra torpe, mas palavras para edificação. Então ele é um livro muito completo e com certeza é um texto que nós podemos sempre voltar a ele para ver a respeito da nossa vida. O capítulo 5 inteiro ele fala, sobre as obras das trevas, o fruto da luz, sobre o lar cristão, e ele traz para nós esta mensagem. Vivemos num mundo, e neste mundo nós sabemos que existe a influência do mal, do maligno. Nós sabemos que existe uma guerra espiritual. E a ideia e o chamado dele aqui no final é exatamente que nós possamos estar preparados para essa luta. Estarmos vestindo essa armadura de Deus. Assim, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos uma passagem em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz: sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então, irmãos, essa batalha espiritual, ela é parte diária da vida do cristão. Mas nós, como nós falamos, somos vencedores pela fé, somos vencedores em Cristo, somos vencedores quando nós vestimos essa armadura de Deus. A batalha espiritual, vamos dizer que ela é algo que acontece sempre e ela é algo que nós precisamos estar atentos. Agora é interessante, irmãos, nós ouvimos há pouco aqui que nós já não andamos como o mundo que vive sendo influenciado, o curso deste mundo, que é segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos outrora sem Cristo, mas com Cristo já não andamos mais. Só que o fato de nós não andarmos mais segundo o curso do mundo, não significa que nós não somos também tentados e que o inimigo, ele não vem sobre nós querendo nos tirar do propósito principal da nossa vida. Quando todo o texto de Efésios fala sobre o nosso chamado, fala sobre a nossa missão, nós temos que entender que para exercer esta missão, nós precisamos viver e precisamos vestir essa armadura de Deus. A sugestão aqui é que nós somos igreja, e igreja não é apenas, digamos assim, um hospital onde a gente vem para ser cuidado. Nós somos a igreja, e a igreja, além de tratar as nossas dores, as nossas dificuldades, além de nos dar alimento, é um lugar que podemos mais chamar de exército do que de hospital. É um lugar onde nós, como soldados, nos reunimos, e um soldado precisa vestir essa armadura, ele precisa estar preparado para as lutas que vão acontecer. E aqui, quando a gente percebe essa ideia da luta espiritual, da batalha espiritual, nós vemos aqui que a ideia é exatamente para que a gente possa cumprir a nossa missão. Nós temos um chamado, e às vezes nós esquecemos do nosso chamado, e uma das estratégias do inimigo é exatamente fazer-nos esquecer do nosso chamado. Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, para servir a Deus, para fazer a obra de Cristo, para evangelizar. E para cumprir esse chamado, nós precisamos vestir a armadura de Deus, que é vestir-se de Deus, que é ser fortalecido no Senhor. Então nós temos sim que buscar mais e mais
aquilo que é do Senhor. E nós temos sim que seguir a nossa carreira, seguir conforme aquilo que nós precisamos executar. E o que vem a nos impedir? O que vem a atrapalhar a nossa carreira? É a ação do inimigo que quer tirar de nós a nossa carreira, digamos assim. Coloquei algumas perguntas aqui para nós. O que consiste a batalha espiritual? Se a gente ver aqui no verso 10, a passagem começa dizendo que devemos nos fortalecer em Cristo Jesus. Então, para essa batalha, eu preciso me fortalecer. Efésios 6,10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para uma batalha, eu preciso estar preparado. Se tornar forte, como? Na força de Deus. Como se nós pudéssemos aqui não simplesmente ser forte por nós mesmos. Nós não podemos ser fortes por nós mesmos, mas nós podemos ser fortalecidos no Senhor, fortalecidos no poder de Deus. Uma passagem que nós lemos algumas vezes, já em outros momentos de culto, Efésios 1, 18 a 21, lá fala a respeito do poder de Deus. E sempre quando nós falamos do poder de Deus, nós falamos num poder que Ele assim cede a nós. Nós somos fortalecidos com o poder de Deus. Então não é qualquer poder, é o poder daquele que é maior do que todas as coisas. E esse texto de Efésios 1, de 18 a 21, ele fala que é uma oração, para que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso coração, para saberdes. Aí fala entre algumas coisas, saber a esperança do chamamento, a riqueza da glória, mas também fala da grandeza do poder e da eficácia da força do poder que exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando os mortos. Então, a ideia desse poder grandioso está relacionado ao que Deus fez por nós, enviando Jesus, mas Jesus se entregando na cruz e ainda ressuscitando. E aí nesse mesmo texto, no verso 21, diz que esse poder de Deus é acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não há poder maior do que o Senhor. Não há poder que compete com o Senhor. Quando nós falamos do diabo, do inimigo, ele é um ser que não é um Deus independente, livre. Ele é um ser também que está sob o poder, a autoridade de Deus. E nós temos em Jesus força para vencer esse inimigo. Por isso o versículo 10 diz: quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai falar sobre essa armadura de Deus, para sermos vestidos da armadura de Deus. A vida como sendo esta guerra, e que nós precisamos nos vestir de Deus. A mesma pergunta aqui: por que revestir-se da armadura de Deus? O texto fala: para ficar firme contra as ciladas do diabo, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí a gente vê nesse texto a preocupação, digamos assim, de Paulo, para que nós estejamos nos fortalecendo, para lutar com o inimigo que é astuto, que é mau e que é invisível, A parte mais difícil aqui, um inimigo que nós não conseguimos muito bem identificar quando ele está agindo. Um inimigo que é acusador, que lança todo tipo de dúvida na nossa mente. Seu método é criar armadilhas contra nós. Mas ele diz que nós devemos revestir dessa armadura de Deus para ficar firme
No verso 14 ele ainda repete essa palavra: estáis, pois, firmes, ou seja, preparados. Então, apesar de nós sabemos que o inimigo foi vencido, Jesus venceu, a morte, mas o inimigo ainda, mesmo derrotado, ele tem ainda a sua ação, sua maldade contra nós, sua maldade contra o povo do Senhor. Então nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. Por que revestir da armadura de Deus? Verso 12: porque os meus inimigos são poderosos e invisíveis. A nossa luta, como diz o texto, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estava falando há pouco do poder e ainda dessa questão do inimigo ser invisível. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós temos várias lutas. Nós temos lutas diárias, mas ele está mostrando para nós que a luta maior não é essa luta visível contra as coisas que nós vivenciamos, os problemas financeiros, os problemas de saúde, os problemas gerais, A nossa luta é mais do que essa luta humana. Nossa luta é contra principados e potestades, e aqui fala sobre esses seres celestiais que agem de forma mal, o inimigo poderoso que vem assim tentar o mal, destruir a obra de Deus, destruir a nossa vida. Então nós estamos e devemos estar conscientes dessa luta. E como sabemos, o inimigo ele tenta agir em coisas pequenas aparentemente, mas ele vem assim tentar destruir cada um de nós. Ainda, mesma pergunta: por que revestir-se da armadura de Deus? Para que eu possa resistir os dias maus, ficar firme nos dias maus. Diz também que todos os dias temos dificuldades, podemos até dizer que todos os dias são maus, no sentido em que nós vivemos num mundo de pecado, num mundo de dificuldades, mas existem dias piores, dias que nós temos assim, quando o inimigo vem com as suas forças contra nós, dias que somos tentados de forma maior, dias que sofremos. Esse dia mau também fala dia, mas pode ser um período de semanas, de tempo, de meses, e diz aqui que nós devemos estar preparados. O exército está sempre preparado para o dia mau, que seria o dia da guerra, para que ele possa ali vencer aquela guerra. E nós precisamos, como cristãos, sempre estarmos nos alimentando do Senhor, da palavra do Senhor, preparados para enfrentar o dia mau. E como diz aqui, permanecer inabaláveis. Efésios 6,13, na linguagem de hoje, diz: peguem agora a armadura que Deus lhe dá, e assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Desde cedo, quando acordamos, devemos nos vestir do poder de Deus. Vestir da armadura de Deus é vestir do poder de Deus. Aqui o verso 10 é quase que resume toda essa parte, quando diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir do poder de Deus. Quanto nós temos essa consciência, irmãos, da necessidade da nossa luta espiritual, de nós nos fortalecermos espiritualmente. Nós fazemos várias coisas para que a nossa vida física
para que as situações estejam melhores na nossa vida. Mas nós precisamos atentamente buscar ao Senhor, o que diz lutar para crescer espiritualmente diante do Senhor. Às vezes a gente tem aquela ideia, né? Talvez de que o inimigo vem para tirar o emprego, tirar a saúde, mas se você olhar o inimigo quando veio tentar Jesus, ele diz: todos esses reinos eu te darei esses reinos. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos sem pensar, né? Quanto que o inimigo, no lugar de ele estar trazendo, digamos assim, sendo alguém que vem como empecilho na nossa vida financeira, na nossa vida de saúde, muitas vezes ele vem ao contrário, né? Nos oferecendo fama, talvez poder, ou qualquer outra coisa, ou oferecendo as coisas desse mundo para que nós sejamos nos desviando do Senhor. Então nós, nesse momento, precisamos estar sempre prontos, revestindo dessa armadura de Deus. Quer nos desviar do caminho de Deus, e nós precisamos nos fortalecer nesse caminho do Senhor. Essa mesma passagem, os versos 19 e 20, interessante que Paulo pede oração, e aqui ele não pede coisas materiais, né? Ele pede para que o abrir da minha boca, a palavra dele aqui no verso 19, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele se chama embaixador em cadeias. Então olha o pedido dele, para que ele pudesse ser revestido com poder para pregar a palavra. E esse é o pedido que nós precisamos fazer, para que nós estejamos prontos, porque o inimigo quer tirar de nós exatamente a comunhão, ele quer tirar de nós o desejo de participar das coisas do Senhor, de fazer a obra do Senhor, ou ele quer que nós sejamos envergonhados, pegos em pecado, e assim a obra do Senhor fica, digamos assim, não tem um testemunho firme. Por isso nós precisamos dessa forma buscar esse crescimento, né? Como nós podemos resistir? Como resistir aos assaltos do inimigo? Nós somos chamados para vestir a armadura de Deus e lutar confiantes, pois somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa armadura, acreditamos que Paulo estava lá preso e vendo lá o soldado que sempre ficava próximo dele, ele começa a pensar. A maior parte aqui são textos de Isaías que ele lembra das partes da armadura. Então ele diz: o cinto, a couraça, botas, escudo, capacete, espada, representando assim a verdade, a justiça, o evangelho da fé, o evangelho da paz, a fé, salvação e a palavra de Deus. Salvação e a palavra de Deus. Eu gostaria de nos desafiar, irmãos, para que nós possamos pensar neste tema. Nós vamos falar algumas semanas dentro deste tema, e que nós possamos orar, para que nós possamos estar preparados para perceber o que o Senhor Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes a gente acha que os problemas da igreja são problemas do som, problema com o pastor, problema com o presbítero, problema com a SAF, problema... E nós sabemos que são problemas sim, nós somos limitados e temos problema. Mas o inimigo, ele quer o quê? Usar esses problemas, para que a partir daí ele faça com que a igreja fique estagnada, fique parada, e que nós também fiquemos tristes, e
que nós ficamos brigando aí um com o outro, de repente não vou mais na igreja. Sabemos, irmãos, e é muito difícil trazer isso em palavras, porque nós estamos falando de uma força que acontece diferentemente na vida de cada um de nós. Uma opressão é algo que espiritualmente vem nos tirar da verdade. Por isso que eu falei que às vezes uma coisa pequena é ali a entrada do inimigo para fazer um grande problema para nós. E muitas vezes, porque a gente deixa que uma entrada pequena vire algo grande, é porque nós já estamos enfraquecidos. Porque se nós estivermos cheios do Espírito de Deus, fortalecidos no poder de Deus, vestidos da armadura, não é qualquer coisinha que vai nos abalar. Entenderam? Uma coisa puxa a outra. Tanto o inimigo pega algo pequeno, eu não quero dar exemplo, né, mas cada um pode pensar num exemplo aí, seja uma palavra, seja uma discussão, seja algo que foi tão pequeno, para destruir o trabalho do Senhor. Porque Ele quer isso, Ele quer ver que a gente esteja desanimado com a obra do Senhor. E aí o que eu disse, ao contrário, se nós estamos caindo nessas armadilhas, dessas coisas pequenas, é porque já não estamos fortalecidos. E qualquer coisa venha nos derrubar. A gente precisa entender esse tema, não apenas como vida pessoal, né? No sentido de que o inimigo quer estragar lá a minha vida em família, a minha vida pessoal, isso também, mas eu quero que a gente tenha essa visão de reino, de chamado. Eu tenho um chamado. Eu passei bem rapidamente aqui no texto de Efésios, mas eu tenho um chamado. Ele tirou-me das trevas, Ele tirou-me da influência do inimigo, do mal, para servir com dons, viver em amor. Ou seja, para que eu exerça o meu chamado, eu preciso vestir dessa armadura de Deus, para que eu venha resistir, para que eu siga em frente, para que eu seja luz nesse mundo, para que eu sirva ao Senhor como realmente Deus quer. Então nós precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor. E aí a gente vai perceber, né, o quanto nós somos falhos, quantas vezes nós, digamos assim, acordamos de manhã e não estamos preparados para o dia, não estamos preparados espiritualmente para o dia, em oração, em meditar na palavra de Deus, em tomar precaução para nos vestirmos do Senhor. Isso não pode ser assim. Nós precisamos entender que essa vida, que essa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, a nossa luta principal, diária, não é material, é espiritual. Qual é a luta espiritual que você tem para enfrentar essa semana? Como você vai reagir? Como nós estamos assim, seguindo em frente, buscando o Senhor, buscando a palavra do Senhor, servindo mais ao Senhor. Que Deus nos ajude a compreender. Como disse lá em 1 Pedro, que nós sejamos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós vamos cantar um último cântico, e assim nós vamos estar também colocando diante do Senhor as nossas vidas, em oração quando cantamos. Depois nós vamos orar encerrando este momento.